Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem apoio da Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de algumas receitas muito bem feitas, especialmente para pequenas e médias empresas, com o mestre Júlio Amorim. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. Eu que agradeço a generosidade de mestre, né? Eu assim, de história, Nelson, vejo que tive grandes mestres, na verdade. E eu acho que quando a gente titula alguém é porque nós temos uma grande missão, né? De poder contribuir em algo que o teu público que está assistindo possa realmente fazer a diferença. Acho que esse é o Aumenta a grande responsabilidade um aumento, pouquinho. aumenta bastante, né? Porque acho que a história das nossas vidas faz com que a gente tenha essa responsabilidade de repente poder agregar algum tipo de informação que faça total diferença. Sem dúvida. O Júlio, ele é muito focado em empreendedorismo, ele criou a metodologia UP de gestão empresarial. Ele é formado em engenharia elétrica e eletrônica e tem um monte de curso de pós-graduação, entre outros MBAs em gestão estratégica pela USP, gestão de organizações do futuro pela BBI de Chicago, planejamento estratégico pela Harvard e nas horas vagas ainda escreve, né? É autor do livro Escolha Vencer, criando o hábito de conquistar sonhos e objetivos. Aonde é que você arranja tempo para tudo isso, hein, Júlio? Eu sou um apaixonado por gestão, né? E eu busco, aliás, assim, é uma coisa que aprendi no berço, Nelson. Meu pai, quando falava assim, não, para você ser alguém, você precisa estudar, né? Você precisa ser amigo do livro, amigo da escola, amigo de conteúdos como esse, porque isso te leva para frente. Eu não entendia muito bem naquela época, mas ao longo da jornada eu percebi que esse processo contínuo de aprimorar o teu maior ativo, que é a tua mente, ele faz com que se torne diferente. Então, criei isso como um hábito. E aí não para Aí não mais, paro né? mais, Aí a coisa porque foi que foi. e é muito interessante, né, Nelson? Porque hoje a informação é muito rápida, né? Então Muito. você fala assim, eu adquiri um conhecimento. Pode ser que, por incrível que pareça, você fala assim, não, como assim? Pode ser que daqui a 6 meses teu conhecimento já esteja totalmente É, se desatualizado, né? você tiver essa consciência, você vai se atualizar permanentemente, né? A chamada educação continuada. A gente está sempre aprendendo alguma coisa se tiver vontade, não é isso? Exato, exato. Independentemente da idade, né? Porque quem quer estar no mercado tem que estar ativo, tem que estar ligado, tem que estar sabendo o que está acontecendo. Perfeito. É o que eu falo para os meus filhos. Você pode até não saber fazer, mas você precisa pelo menos saber do que se trata. Porque se alguém vier te perguntar, você não faz ideia do que estão te perguntando, você está morrendo. É verdade. E é interessante quando você fala dos títulos, né? Às vezes a pessoa tem aquele negócio de inflar o peito, tem muito ego, né? Formado em Harvard, não sei o quê. Para mim, acho que nada disso tem sentido se você não conseguir fazer com que o que teu aprendizado ele possa transformar a vida de alguém, Precisa né? ser Porque compartilhado, senão né? é um selo bonito, um quadro no teu escritório. Quer dizer, eu nunca fui buscar essas questões para poder dizer que eu sou formado nesses berços acadêmicos importantes, né? Na verdade, eu sempre fui assim, cara, o que que eu posso levar que às vezes alguém que não tenha o acesso possa receber através de algo que, então, isso foi também um hábito que eu criei para poder entender assim, cara, eu não, E foi para isso que você criou o Grit Group. o Great a gente criou em 2008, foi bem interessante. Eu fiquei. Posso contar um pouquinho dessa Por história? favor, fala um Ok, pouquinho como é que ele nasceu, o que que ele está legal. fazendo, qual é a Eu, base de atuação hoje. eu fiquei basicamente quase 20 anos numa empresa de tecnologia. Nós saímos de um tamanho de 300 mil para 400 milhões
nos tornamos ali a quinta maior empresa de tecnologia do país. E quando me perguntavam, e me perguntam até hoje, mas o que é o sucesso disso? Inclusive para você que está nos assistindo aqui, que é empreendedor, que tem o empreendedorismo na veia, né? E a gente faz uma avaliação dessa história, duas coisas que eram básicas, né, para nós. Básicas não, mas era o DNA disso. Planejamento e gente. Então a gente sempre teve um plano, mesmo que às vezes não era formal, né? Aquela ideia de formalidade, de um método muito profundo, não. Mas tínhamos um plano e tinham pessoas querendo nos levar naquele lugar. Então isso veio uma ideia da gente ter, em 2008, quando eu fundei o Great, fazer uma assinatura de sucesso. Acho que foi a primeira ideia do que realmente começava a promover um movimento diferente, né? Que era sucesso é igual planejamento mais gente. Então, a gente juntou as duas principais questões. E o terceiro ponto é, esse crescimento todo, ele teve duas formas, orgânico e inorgânico. Então, orgânico através de plano e inorgânico através de aquisições, né? E aí eu aprendi a terceira perna dessa história toda, planejamento de gente, e a terceira, que é o quê? Valuation, valor do teu negócio. Então, como eu participei de Como muito, gerar valor não é uma tarefa simples, né? exatamente, então, assim, como eu participei de muito, Nelson, assim, das aquisições de quase todas elas, eu conseguia perceber o que era valorizado naquele momento. Aí, em 2008, nasce o Great, com uma ideia de não ser uma consultoria tradicional, ser uma consultoria que cria um planejamento e vai chegar nesse resultado, mas que debaixo do braço coloca um tal de valuation para entender que tudo, exatamente tudo do que você faz, reflete no valor do seu negócio. E aí é interessante porque quando a gente começou em 2008 e fazendo prospecção, né, dos clientes, a gente fazia uma metáfora, até hoje a gente faz essa brincadeira, né? A gente fala assim, olha, imagina que chegou um gênio aqui, né, para tua empresa, chegou um gênio, sem prepotência, chegou um gênio. E aí você vai riscar a lâmpada, só que é o seguinte, o gênio tradicional te dá três pedidos, né? Esse não. Esse é um pedido só. Então saiu o gênio, o que que você vai pedir para o seu negócio? Por exemplo, o que você pediria, Nelson, para o seu negócio? Um único, eu sou o gênio, saí aqui, eu vou resolver isso. O que que você gostaria que eu resolvesse no seu negócio? Crédito infinito e subsidiado. Crédito infinito subsídio. O que que as pessoas geralmente respondem? Hum. Que elas querem aumentar o lucro e venda. 90% estão dentro dessa linha. Porque no final, se você usar crédito e subsídio, provavelmente você vai aumentar a tua venda e vai gerar a sua E se margem. você tem crédito, você pode tocar quantos projetos você quiser, né? Ou tiver capacidade. Perfeito, Agora, você não tem. perfeito. E aí, essa pergunta, essa resposta que veio, mostrou exatamente para nós o seguinte, cara, se todo mundo quer aumentar faturamento, né? Todo mundo quer resultado. A questão dessa pergunta é: você está ganhando o que você gostaria? Aí, não estou ganhando, não é o que eu gostaria. Se hoje eu fazer essa conta, eu gostaria de ganhar muito mais. Beleza, aí a gente faz a pergunta. A gente faz a pergunta, beleza. Mas e o teu valor? Todo ano aumenta? Bom, como assim? Todo ano, se eu fizer um cálculo de valor, teu negócio está aumentando o valor? Ah, não sei. Mas Pô, as não tenho pessoas não sabem ideia, quantificar o valor, né? que é um desafio. Mas se você fizer uma conta Isso simples, você precisa de um grau de sim, especialização. com certeza. Mas eu estou tentando simplificar uma matéria só para dizer, metaforicamente, o seguinte exemplo. Se o dinheiro não está no teu bolso, mas o teu valor aumenta todo ano, significa que está no teu negócio. O problema é quando não está no teu bolso, você ganha menos e o teu valor não aumenta todo ano. Então, o teu investimento, aquilo que você está produzindo tecnicamente de riqueza, não está te trazendo no final do dia o resultado que você espera. Então, eu trouxe as três pernas. Então, planejamento, gente, e sempre você ter uma ideia que o teu negócio aumenta ou não de valor. Então, isso a gente não pode descolar nunca da matéria. E aí viemos, né, esse tempo todo, já são todos esses anos de grandes Você projetos, de ajudou grandes a implantar uma realizações. cultura de valuation, podemos De dizer. cultura de valuation, de planejamento e gente. É isso que a gente tem feito ao longo da... Você Mas começou sozinho na empresa ou teve sócios eu tive três sócios. A gente que começou... pensavam igual Não, ou não diferente. Não, necessariamente? essa é uma pergunta muito interessante, porque muitos falam assim, pô, sociedade é casamento, né? Eu digo que não, porque casamento você tem lá a tua esposa e vai viver uma vida com ela e ponto. Sociedade tem dois, três, quatro, cinco, quer dizer,
é muito mais, a diversidade é muito maior. E um sistema de governo, de empreendedorismo, ele precisa ter uma liderança efetiva. E às vezes os conflitos existem e os interesses são diferentes. Foi o que aconteceu no meu caso, né? A gente tinha um pensamento meio que semelhante no começo, mas a jornada foi mostrando outros caminhos. E aí, com 2 anos, eu fiz a aquisição do meu primeiro sócio, e depois de 5 anos, mais ou menos, eu fiz do outro. Então, eu comprei 33 e depois comprei o 100%. Hoje eu sou 100% dono ali, fundador do negócio. E essa pergunta que você faz, acho que é fundamental, porque muitos aqui que devem assistir o seu conteúdo devem pensar, né? Pô, mas o meu lugar poderia estar diferente, eu poderia estar tendo outro resultado, mas na verdade isso não ocorre porque o meu sócio pensa diferente. Às vezes o sócio é da família, às vezes o sócio é uma pessoa que está na relação ali de pai, filho, irmão, sobrinho, enfim. E a gente precisa olhar disso como um processo que tem que pôr o dedo, né? E é muito interessante porque eu sou conselheiro de algumas empresas e quando a gente olha a governança, independente do tamanho de empresa, porque governança significa dizer, você precisa ter transparência, decisão e o negócio prosperar. No fundo é isso, né? De forma mais simples. Mas aí a gente começa a olhar a governança e a gente começa a perceber o quanto as atitudes e os pensamentos diferentes bloqueiam o crescimento. Mas E não é poucas saudável você ter uns pensamentos diferentes? Isso não fomenta a discussão? É fundamental você ter um pensamento diferente. A questão é como que você cria regras É fazer para a gestão desse que o pensamento? pensamento diferente não bloqueie. Então você imagina o seguinte: nós dois somos sócios, a gente sempre pensa diferente, Tá. mas no final isso está caminhando para o resultado? Está caminhando ou não? Ou simplesmente é um bloqueio. Sabe aquela história de quando a mãe da gente falava assim para nós: Ó, não quero que tire o brinquedo dali porque você aprontou. Mas por que, mãe? A mãe falava: Por que não, filho? Mas por que, mãe? Por que não, filho? Mas por que não? Por que não, filho? E aí você vê duas pessoas simplesmente por questões pessoais manterem uma perspectiva de um posicionamento, mas não olhar a gestão do negócio, do E aí empreendimento. trava, né? E aí eu acho assim, o pensamento multidisciplinar é muito importante. A questão é que você precisa ter um sistema interno de gestão que você permita superar. E eu preciso dizer uma coisa muito importante, Nas, para você que tem talvez essa dor, ah, uma coisa é gestão e outra coisa é propriedade. A gente vê muitos donos, sócios, que são bons donos e sócios, tem que olhar relatórios. Mas no organograma não são bons líderes, por exemplo. Não são bons gestores, não têm estratégia. Então a gente precisa, às vezes, ter a humildade de ter esse entendimento e separar essas questões. Mas poucas consultorias querem pôr o dedo nisso. Porque é melhor você ser aquele cara legal que está ali, que todo mundo gosta, do que você pôr o dedo, às vezes, num conflito que a maioria não quer pôr. Que é extremamente complicado, né? É fácil montar uma empresa, tocar um negócio. Se você se apertar, você se socorre de uma consultoria e vai que vai, ou você precisa ter um talento realmente para a coisa dar certo? Como é que você enxerga isso? Eu vou até olhar, pegar alguns dados, né, que a gente. Porque no popularmente se dizia eh, antigamente, né? Ah, a pessoa fica empregada há 10, 20, às vezes 30 anos. Aí é desligada da empresa. Ah, eu acho que eu vou montar um boteco, vou não sei o quê, e vai. Aleatoriamente, se fazia muito disso no passado, né? eu acho não, a minha história ela pode contribuir muito com essa resposta. Mas antes eu queria trazer um dado, né, que assim, 70% dos negócios eles acabam, né? A gente tem esse dado se eu não me engano, a fonte é do Sebrae, Sebrae. né? Eu E ouvi ainda na quinta-feira passada, esse 63% das atualizado, empresas morrem nos primeiros 5 anos. isso. Então você vê, Foi no aí você evento fala, do Júlio, Google, qual é exatamente. a sua experiência para responder exatamente essa pergunta? Quais são as principais causas, né? Não conhecer daquilo, né?
e o fluxo pessoal interferir no bom negócio. Eu sou um exemplo disso, tá? Dos dois casos. Então, eu tive 3 negócios no Great, todos eles deram errado. Porque eu estava na cadeira de executivo dizendo que eu era investidor. Então, tive jogador de futebol, empresa de cartão, tive alguns negócios. Na cadeira de executivo, 100% do meu foco como executivo, na história que eu te contei, e sendo investidor, sem olhar nada, sem entender, quer dizer, achando que todos deram errado. Então, quando veio a decisão do Great, primeira coisa, aquele negócio, eu nem vou falar de propósito, porque propósito seria o ideal, você ter um negócio que você ainda está com o teu propósito, mas nem sempre isso ocorre, né? Às vezes o teu propósito está numa outra atividade. Pô, meu propósito é tocar, tá? Então se toca, mas no negócio não. Então, quando você vai abrir um negócio, eu entendo que as questões são, você precisa conhecer daquilo, né? Ter entendimento daquilo. Você precisa ter um plano mínimo para entender que o teu tamanho físico, das tuas realidades financeiras pessoais, elas não vão atrapalhar o teu negócio, né? E dentro de um conceito de mercado, você precisa entender aquele mercado, porque tem coisas que às vezes a gente entra e na verdade está no exit strategy que a gente fala, já está no mercado de declínio. O cara está, é o que você falou, você passou a vida inteira juntando recursos, fala, agora eu vou ser empreendedor, agora eu vou abrir um negócio. E aí, se isso der errado, você jogou a tua vida inteira, Perdeu tudo, né? né? Porque assim, eu costumo dizer para você empreendedor, né? Assim, nem sei se é uma coisa para acalentar coração de ninguém, mas é assim, é, o empregado, quando perde o emprego hoje, ainda tem uma dificuldade às vezes para se colocar, mas de repente tem até um seguro-desemprego. O empreendedor, quando ele quebra, ele leva tudo embora. Ele leva o CPF dele, leva a família, vai tudo embora. Quer dizer, então, a visão de empreendedorismo ela precisa ser com muita responsabilidade. Principalmente quando você tem um recurso que você levantou, você vai tomar uma decisão de empreender. Então, eu acho que essa sua pergunta, ela é muito relevante. Precisa ter um plano mínimo, precisa conhecer e você precisa não impactar. Segundo exemplo, que eu falei dos negócios, segundo foi eu, quando larguei a empresa em 2008, que nem eu te falei, na empresa de tecnologia, eu ganhava R$ 100.000 por mês, 2008. 3 anos depois, Nelson, Era salário de jogador de futebol na época. 2008, 3 anos depois, eu não conseguia tirar da minha empresa R$ 10.000. Eu chegava no máximo R$ 10.000. Então, você imagina a vida que eu tinha, pessoal, Os os apertos que ativos teve que que eu tinha. passar para fazer ajuste, né? Só para você ter uma ideia, eu nem sei se a pessoa você que está me vendo, você gosta da ideia de transformar o teu ativo pessoal para investir no teu negócio. Isso é uma matéria para debater. Eu fui o cara que eu fiz uma baixa no meu ativo pessoal para poder trazer o Great até aqui. Certo ou errado, mas foi o modelo. E aí você fala assim, que eu preciso também dizer isso, que é importante. Mas vamos olhar uma outra componente agora, né? Felicidade. Sucesso é ser feliz, né? Do livro do Robert Chiniachik. Sucesso é ser feliz. Então vamos olhar a felicidade. Cara, você era mais feliz ganhando R$ 100.000 por mês ou quando você estava batalhando para ganhar 10 mil? Eu falei, eu sou mais feliz hoje porque eu alinhei meu propósito, né? E consegui fazer isso. Para alguns que eu respondo essa pergunta, os caras falam, ih, cara, o cara tomou uma decisão errada na vida, tá ganhando 10% do que ganhava, não tá indo bem e fica contando essas conversas para os outros. E aí eu posso falar que é você com você mesmo, né? Você com o criador, que você sabe exatamente Mas aí essa verdade. você sabia o que fazer, né? Eu não só, Você estava buscando caminhos, você sabia exatamente onde queria chegar, não é? eu não só sabia como tudo aquilo que você transformava ativo pessoal em ativos, investimento dentro do seu CNPJ, tinha ali um razoável plano, alguma coisa para mostrar que aquele ponto, senão é aquele negócio, né? Que aí, assim, você tá. É muito interessante quando a gente pega as empresas com recuperação judicial ou com caixa totalmente negativo, a gente vê isso, que ele vem numa história. Então, ele pega investimento, aí a primeira geração que a gente fala começa a alongar. Aí você começa a alongar a dívida.
Aí depois você começa a mobilizar o capital. Aí depois vai na fé. Sabe, tem uma jornada assim que é muito igual. E qual foi o problema de toda a jornada? Não foi quando você pegou o primeiro recurso, ou quando você alongou o recurso. É como você ia garantir que aquilo que você está alongando dentro do teu cenário financeiro você ia conseguir fazer. O que você precisava crescer para manter aquilo? Porque muitos empreendedores, né? Têm essa visão. Eles não se preocupam muito com isso. E isso pode exatamente te mostrar que o fim está logo ali, né? Olha, por falar em alongamento, a nossa conversa deu uma boa alongada e já fechamos o primeiro bloco. Legal. Eu queria que você comentasse outras coisas no segundo bloco, trazendo um bocadinho de ensinamento para o nosso espectador. Voltamos já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Júlia Amorim, que vai falar sobre a metodologia UP, uma metodologia por ele criada. Júlio, no que consiste a metodologia UP? Ela foi, na verdade, construída em 2019. Foi muito interessante o pensamento de 2019. Pré-pandemia? Porque o que aconteceu, Nelson? Foi a primeira vez que eu pensei na morte. Eu não sei se você que está me assistindo já fez essa reflexão. Foi a primeira vez, 2019, pensei na morte. Aí eu falei assim, caramba, e agora, né? Mas Porque eu assim, veio do veio do nada. nada. Eu não tinha nunca feito uma reflexão mesmo. E aí, né, o que acontecia? A gente já vinha com grandes projetos dando muito resultado. Essa empresa que a gente contou, depois no empreendedorismo, uma taxa de sucesso. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Eu preciso colocar isso de alguma forma no papel, né? E me veio a ideia do livro. E aí nasceu, né, no livro Escolha Vencer, a metodologia UP, mas ela já era aplicada de um pouco, uma forma diferente para empresas, né? E aí a gente só adaptou por uma ideia de que são 10 etapas e você consegue utilizar a metodologia UP para criar um hábito de conseguir atingir sonhos e objetivos. Então, quem olha para o livro e utiliza a metodologia UP tem assim uma ferramenta muito poderosa do como fazer essas coisas e criar um hábito recorrente, porque eu não conheço ninguém que veio nessa vida para não conquistar sonhos e objetivos, né? Você quer conquistar, mas como fazer isso? E a sua história é uma história às vezes vencedora, só que você não replica o modelo. Então ali a gente ajuda a fazer tudo isso. Por que que eu estou Isso colocando tem essa um componente mental muito forte nesse tem modelo? tem um passo, inclusive, dentro das 10 etapas que só fala disso, né? Porque a sua Você está mentalidade, falando de neurociência, você está falando de profissão de fé, exatamente do quê? eu estou falando exatamente de conhecimento, habilidade e atitude. Eu estou falando de você conhecer aquilo que você está Resposta de fazendo. engenheiro essa, hein? Eu estou falando de conhecimento que você tem que ter. Eu estou falando de atitude que você precisa ter e habilidade para tudo aquilo que você faz. E às vezes você não mapeia. A metodologia mostra como você mapear isso, para no próximo sonho você utilizar. Então, se hoje eu perguntasse para você, todas as vezes que você assistiu, conseguiu atingir um sonho, conseguiu uma conquista da sua vida, quais foram as habilidades e atitudes que você usou? Quais foram os conhecimentos que você tem que, replicados novamente, te ajudariam a encurtar tempo? Então, isso está na metodologia. Mas eu só queria fazer um gancho que é importante, porque a metodologia UP aplicada para as empresas é um pouquinho diferente. Então ela consiste naquela ideia assim, ó, você precisa tirar uma fotografia inicial do teu cenário. Quando a gente fala em empresa, nós estamos falando em empresa de maneira geral ou especificamente de pequena e média, grande, só para a gente Nós situar, estamos acho que é falando de importante. empresa de tamanhos independentes, de Tá. forma geral, né? O que, Desculpa, eu o te que cortei. muda, o que muda é que geralmente as médias, as empresas, elas não têm tanto recurso. Então, quando você faz um plano, você tem que entender isso, porque muitos se frustram
em fazer plano, né? E aí não consegue executar e aquilo fica na gaveta. Então, geralmente, quando eu falo com as pessoas, quando alguém fala assim, ah, eu planejei e não deu certo, gastei aqui e não deu certo, é porque a visão não foi de negócio. Então, uma das características que a gente entendeu é que qualquer metodologia, ela precisa te levar para o resultado. Então, se tornou uma empresa de resultado, né? E aí, trazendo para a metodologia AMP de uma forma bem simples, né? Você tem hoje um negócio, você tem uma empresa, né? E Independente se é manufatura, qualquer serviços. segmento. Você tem que fazer inicialmente isso. Tira uma fotografia de como você está ali no teu cenário, né? Oportunidades, ameaça, aquela coisa de ponto forte, fraco. Ok. Essa é uma fotografia. E aí a gente criou uma forma de melhorar essa fotografia que a gente brinca que é o tal do Photoshop. Então você qualifica melhor essa foto, porque nem todas as oportunidades são boas, nem todos os riscos são maiores que o outro, então tem diferença. Nem todo ponto forte é ponto forte como você acha, então tem que ter um método para isso, e nem os pontos fracos são tão fracos. Então faz uma melhoria ali que a gente diz que é o Photoshop. A partir do momento que você tem clareza de onde você está, você vai projetar para onde você quer ir, que a gente fala que é os objetivos, né? E assim, quais os objetivos que você tem aí no teu negócio, né? Em processo, em clientes, pessoas, né? Financeiro, enfim. E aí você coloca teus objetivos. Beleza, a partir do momento que tem uma fotografia, tenho clareza onde eu quero chegar, eu preciso me deslocar. Em física a gente fala que sai da inércia, né? Então é o como, é a ação, é o caminhar. Só que eu tenho um detalhe, eu preciso sair do ponto A para o ponto B, então eu não posso sumir, ir para outras rotas. Então tem aquela ideia do quê? Põe indicador, põe medição, porque se você estiver caminhando para aquele lugar e o indicador te mostrar que não está dando resultado, vem a fórmula mágica, que é o quê? Melhoria contínua. Então, se o teu plano, gente, olha só, Nelson, me pergunta assim, cara, então você tem esses resultados todos com planejamento e gente, e você defende planejamento, né, organizar o plano na primeira etapa que a gente faz, de fazer o plano, que ele dá 100% de resultado. Eu falei, não, eu quero conhecer quem fala isso, porque eu não conheço ninguém. Ah, então você não faz o planejamento com 100%? Não. O que a gente faz é chegar no resultado 100%. Normalmente, quando você entra numa empresa, quais são os principais perrengues que você encontra? Tem alguns pontos que vão se repetindo? A gente vê muitas pessoas, problemas, né, ligado a pessoas que não têm perfil, pessoas não que elas não são comprometidas, elas não têm o perfil para a estratégia que você precisa. No Então, board da empresa, seria? de forma geral, você encontra. No board, às vezes, é mais agravante, porque você tem reflexos maiores na estrutura, né? Quando você pega uma função mais focada, arrumar aquilo é mais tranquilo. Agora, no O board, prejuízo é menor, né? é. No board mas você vê muito isso, porque a ideia de entender aquele perfil é um ponto necessário, né? A gente E vê, aí você faz o quê? Chega pro cara que é diretor da empresa e fala, ó, cai fora que você não está agradando. Ou você vai tentar convencê-lo que ele precisa se requalificar para não ficar defasado no tempo, na história e não ajudar a enterrar a empresa. eu acho que essa pergunta sua é bem difícil de responder, ao mesmo tempo, Mas é necessário. porque existem consultorias que elas só fazem isso e elas vão colocando X nas costas de todo mundo. E a gente defende já uma coisa diferente. A gente defende que muitas pessoas, muitos empresários investiram muito para a pessoa estar ali, conhece muito do negócio e o que ela precisa é só clareza e consciência. Então a gente gosta de trabalhar com os gaps. Então eu faço um gap de conhecimento, habilidade e atitude, por exemplo, e eu percebo que tem um gap de conhecimento, a gente vai trabalhar no desenvolvimento daquela pessoa, na habilidade e atitude. A única coisa que a gente discute, debate, é quando o estádio de desejo para a realidade está abaixo de 50%. Aí a gente tem que pôr estratégia. Como assim, Júlio? Você imagina que aquele cargo ali está abaixo de 50% do necessário. E a tua Termo estratégia de desempenho. dos três. Então, assim, se eu olhar conhecimento, habilidade e atitude, de forma geral, ele está abaixo de 50%. Aquilo que você precisa daquela função. E aí, aquele negócio está te impondo assim, crescimento de 15, 20% no ano, ou um crescimento muito curto. Aí que você olha que aquele espaçamento para você atingir aquele resultado, você não vai conseguir fazer esse trabalho
dentro desse tempo. Então, isso tem que ser debatido. Mas eu não entendo que o debate é, cara, não vai chegar lá e tem que. É só dar a consciência. Por quê? Existem curas. Olha só que interessante, Isso Nelson. a gente está falando num plano interno, né? Agora, digamos que venha um tarifaço da vida aí pelo meio do caminho e o pessoal toma como se diz no interior, um tropicão daqueles e vai com o nariz no chão. Fatores externos que não são controlados pela empresa. Como é que se caminha numa situação dessas? Eu acho que só amplia o que eu estou te falando. Porque assim, eu não sei a experiência que você tem, mas as grandes, eh, os grandes profissionais que eu conheço na minha vida, eles vão bem com recurso ou na escassez. Então, geralmente, quando vem uma crise como essa, o que acontece? Vem a escassez. E aí você acha o sem cérebro, você acha o mais ou menos. E você conhece aquelas pessoas que elas são diferentes. Então, É no quando eu não tenho momento como esse crise, que ela quando eu surge. não tenho isso que você falou, eu estou trabalhando tranquilo ali, eu estou analisando desempenho, não sei o quê. Mas aí vem uma pandemia, desconstruiu o teu modelo de negócio. Aí você olha para dentro, pois é, mas como é que eu vou fazer? Porque isso aqui, ó, ninguém está comprando. Ah, tá parado tal mercado. E aí você começa a ouvir mais do mesmo de uma grande parte. E você também ouve de pessoas diferentes. Temos uma solução aqui. A gente pensou nisso, pensamos naquilo. Então, esse tipo de comportamento. Mas eu preciso te falar uma outra coisa, Nelson. Por Quando você fala favor, assim, ó, conte-nos tudo. quais são os erros, né? E aí os erros são outro erro. Falamos de pessoas, né? Sim, Outro sim. erro que vai dentro disso aí. Pô, você não ter uma visão de planejamento de médio e longo prazo. Então, geralmente, quando a crise vem, como você não tem isso, vai ver a crise como todo mundo vive. E você vê um monte de gente não viver crise, porque elas estão num outro espaço, porque ela construiu aquela verdade olhando antes que aquele cenário não acontecesse. Não existiu na pandemia nenhum modelo de gestão que conseguisse parar de pé e que a metodologia. Eu discuti isso em Harvard. Não existia o modelo. Só que o que mostrou? Que os modelos precisavam ser revistos. Porque hoje pode vir uma outra. E aí, qual que é a solução? Então, a gente hoje recomenda mais aquela estratégia que parece ser simples, né? Mas você está no único mercado, com um único produto. Acabamos de ver, né? Quem sofreu no tarifaço? Você tem um único mercado, você tem um único produto. Esse cara tá. Mas e a diversificação? Ah, não depende da pandemia, não depende do Trump. Então, quando a gente fala de planejamento, eu gosto muito dessa ideia. Tem gente que vive a crise na crise. A dor realmente ela é gigante. Mas tem gente que não vive a crise na crise. Pelo contrário, as crises são oportunidades. Eu gosto muito desse lado, né? Como dizem do governo, ah, porque eu governo isso, governo aquilo. Cara, eu gosto tanto da ideia da gente ter plano para não depender, para a gente criar as nossas oportunidades e fazer com que a gente realmente nas adversidades encontre caminhos e soluções diferentes. O que é mais fácil para você, que já é um homem experiente na gestão? Ser conselheiro de empresa ou ser consultor? Conselheiro é uma função, na minha visão, ainda que ela precisa ser consolidada. Então, tem sido mais fácil nesse caminho porque nós estamos Você já pega a coisa mais pronta, não é isso? não só pega a coisa mais pronta, mas quando você senta na cadeira como conselheiro, as pessoas te olham como? Ela fala assim, pô, esse cara tem uma história e essa história tem valor. E ele vai mudar a minha história aqui, e é por isso que eu estou fazendo o conselho e a governança vai ser importante. Então, você vem já com uma bagagem respeitada. O consultor não, né? O consultor tem que criar uma verdade dentro de cenários que às vezes eles estão totalmente desconstruídos e você precisa fazer isso. Então, hoje ainda, né, apesar do momento do conselho ser um momento de consolidação, essa coisa toda, ser consultor é mais desafiador, né? Muitas pessoas, olha que interessante essa experiência, ô Nelson. Algumas empresas no longo da jornada nossa, como a gente dava resultado,
elas falaram assim, eu quero te propor um modelo, que é o equity hoje, essas coisas. Fala assim, ó, vou te dar participação para você fazer parte aqui do negócio. Eu falei assim, eu não quero, não vai dar certo. Eu disse, como não vai dar certo? Porque olha só, hoje como consultor, quando eu falo algo, eu tenho força. E quando eu virar seu sócio, você vai dizer que a minha força virou meu interesse. Eu não vou conseguir mais ter a transformação que eu tenho como consultor hoje. Então, vai ser bobagem isso. Eu continuo São aqui, colidentes. porque você concorda que a partir do momento que eu começo a pôr uma posição, você tem sócios e você vira sócio, é o que vive a sociedade. Mesmo aquilo sendo certo, sempre olhar às vezes pô, o cara tá olhando o interesse dele. E isso corrompe E a quando, empresa. e quando muda isso, então eu aceitei uma vez isso, foi um erro e nunca mais fiz porque realmente perde o valor, né, daquilo que você está propondo. Por isso que eu continuo nas empresas, a gente ajuda muito. Tem empresas que a gente está desde 2008, né? A gente falou das dificuldades, vamos falar de facilidades. Qual é o perfil da empresa que você tem mais facilidade de trabalhar? Em que sentido? O perfil, você fala Que segmento? não haja resistências, que tenha uma flexibilização maior. Tem algum segmento, por exemplo, que se destaca? A gente tem se destacado muito em tecnologia, indústria e saúde, né? Mas aí a gente fala assim, poxa, mas é um conhecimento mais específico. Eu gostaria de olhar para essa tua pergunta para falar assim, tem um lugar que aquilo que você implementa tem mais facilidade, independente de segmento, né? Assim, tem, né? Assim, quando aquela pessoa que está do outro lado, que ela de fato quer respostas como que vem buscar aqui, né, no teu conteúdo, elas estão a fim de fazer mudança e realmente olhar para aquilo e construir algo diferente, né? Então é onde você tem mais facilidade, mesmo que as questões geracionais estejam presentes, né? Porque às vezes você tem pai e filho, você tem, né, ali as Os gerações, conflitos inevitáveis. mesmo com isso, as pessoas que estão do outro lado, querendo de fato aplicar algo que vai fazer uma outra realidade, a gente tem mais facilidade, porque a gente é muito provocativo. A gente coloca muitas dores abertas que são necessárias. E aí é onde você tem mais engajamento, quando você tem do outro lado alguém que falou assim, tá, eu vim, sabe aquela história que a gente já ouviu muito, né? É, time que tá ganhando não se mexe, é exatamente o fim. A gente vê um monte de histórias assim, cara, fala, time que tá ganhando não se mexe. E aí é onde você perde a excelência. Então, acredito que uma das empresas, assim, olhando o segmento de forma geral, pequenas e médias principalmente, é quando aquelas pessoas que são founder ali, dono, essa coisa toda, elas de fato estão prontas para a mudança. Porque tem algumas que falam assim, eu vou contratar a consultoria, na verdade, só para querer ter razão daquilo que ela está fazendo, né? E aí acho que, sinceramente, pode acontecer? Pode, né? Do ponto Mas, de vista de, vamos colocar assim, caldo de cultura, né? Para você, tanto faz trabalhar, você trabalha no território nacional todo, imagino. sim, todas as no inteiro. É mais difícil, é mais fácil, é diferente você trabalhar com uma empresa do Sudeste, com uma empresa do Sul, uma empresa do Sul com relação ao norte do país. Aquela cultura local, ela impacta no resultado da companhia. Eu acho que se a gente falar que é mais difícil, provavelmente, se a gente citar exemplo, nós vamos ter assim um debate e talvez quem ouça gere um certo desconforto. Então vamos trazer isso para um campo é diferente. As culturas impactam no resultado e a gente precisa entender resultado olhando para a cultura. Assim como uma empresa tem cultura, a região tem cultura, né? Você vê, é diferente você implementar uma empresa, como você falou, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. A gente tem linguagens, a gente tem, você vê, sem ficar defendendo essas questões, porque eu acho que não é o caso, mas você pega o Rio Grande do Sul, vamos só pegar uma característica do Rio Grande do Sul. Cara, o Rio Grande do Sul é um povo calor, o lado humano do gaúcho é uma coisa incrível. Então, você imagina você implementar uma cultura de resultado nas empresas do Rio Grande do Sul,
sem considerar a cultura que o povo tem, que os donos construíram. Isso, para mim, é uma aberração, cara. E aí você vem com o modelinho pronto, que é outra coisa, né? A gente está vivendo a época de modelo pronto. Todo mundo tem uma fórmula pronta na internet, né? Ah, isso aqui como deu. Nós temos 98% de resultado, Nelson. E quando a gente chega na empresa, Opa, o que que a gente fala? Ó, todos esses resultados não servem para você. Só vai servir se a gente colocar isso que deu de resultado para funcionar como o teu negócio funciona. É isso que a gente acredita. Porque senão, olha só, eu pego um template, um planejamento de um segmento tal e replico para todo mundo. Tá cheio de empresa fazendo isso. E aí o cara cobra aquilo e replica. aí é picaretagem, né? Não, na verdade, esse é o modelo de negócio que está dando muito certo para muitas pessoas e estão ganhando muito dinheiro. A questão que a gente precisa responder é: se você tem 5 empresas no mesmo segmento e você aplica a mesma questão, no mínimo, se todas forem eficientes para executar, você vai pôr elas no mesmo grau de competição. Qual é a nossa ideia? Eu quero colocar o meu cliente na frente, ele estar à frente. Então, eu não posso replicar algo que nós estamos no mesmo segmento para você e para o outro. Então, isso é uma questão que precisa ser evoluída e não é fácil. Porque Ok. no final do dia, quem tem sucesso hoje em dia é aquele negócio assim, eu estou escalando, né? Eu estou com a minha atração assim, assim. Então, isso é uma coisa que tem calculado sucesso nas empresas, né? A gente falou bastante de pequena e média empresa. Eu vou te pedir para deixar um recado para o empresário pequeno e médio. Eu acho que o grande recado para o pequeno e médio é que você nunca perca essa identidade de querer encontrar soluções aonde a maioria vê problema. A arte da guerra, né? Você enxergar coisas que a grande maioria não consegue perceber, porque nós vivemos num mundo empreendedor desafiador. A gente tem olhado resultado como realmente transpiração, planejamento e, acima de tudo, colocar com que as pessoas elas façam parte daquilo que você acredita. E um outro ponto que eu não posso também deixar, tem muita fé, né? Eu acho que fé é uma coisa importante, você tem aí uma conexão de fé, da tua espiritualidade também está muito atenta a isso, mas acima de tudo, não desistir, né? Tem algumas imagens que eu vejo na internet, a pessoa cavando assim, né? Eu vejo esses dias, eu vi um videozinho, cavando, cavando, tinha um monte de diamante e ela para quando tá quase chegando no diamante, sabe? Porque Achando cansa, que não vai conseguir, porque né? deu dificuldade, o dinheiro não, o plano não deu certo e aí a gente desiste. Se você tem um sonho de verdade, se você acredita naquilo que você construiu, está fazendo a diferença ou vai fazer a diferença de alguém, se mantenha firme. E ajuda é importante, né? Às vezes você sozinho não consegue fazer. E acho importante alguém que vivenciou determinadas experiências que pode contribuir com você. Falamos com o mestre Júlio Amorim. Júlio, obrigadíssimo pela sua participação, pelo compartilhamento da sua visão e desejo mais sucesso na sua atividade profissional. Eu que agradeço para você e para todo o seu público, que realmente a gente consiga ter tocado aí, ter feito a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Júlio. E continue com a gente, que vem bem mais podcast por aí.